O assunto de hoje é estrutura de ganho. Estrutura de ganho é o ato de ajustar e definir o nível de sinal elétrico para cada estágio de amplificação em um sistema de sonorização. E isso vai desde o ganho das entradas dos canais de microfones até o ajuste de ganho dos amplificadores no seu sistema, com o objetivo de alcançar um volume final ideal com um mínimo de ruído e sem distorção. Em outras palavras, é permitir uma estrutura de ganho adequada ao seu sistema de sonorização, para alcançar a melhor taxa de relação do sinal e ruído. Na busca pela estrutura de ganho ideal, devemos considerar o nível de sinal em cada etapa. Mas antes disso, vamos entender alguns princípios básicos envolvidos. O ganho é qualquer ponto no seu sistema onde o sinal passa por um amplificador. E no som ao vivo, o pré-amplificador das entradas dos canais da mesa é o estágio mais importante do sistema. Porém, tudo conta. E devemos levar em consideração desde os microfones até os amplificadores de potência do seu PA. De maneira bem simples, o ruído é qualquer som indesejado no seu sinal de áudio, seja proveniente de um instrumento musical ou um hammer, que às vezes é causado pelo cabeamento entre os equipamentos, ou um chiado que muitas vezes é inerente a circuitos eletrônicos. Fazer uma estrutura de ganho da maneira correta permite que você minimize a amplificação desses ruídos. Já o noise floor, ou ruído de fundo, é o nível na estrutura de ganho onde o ruído é mais alto que o sinal. E quanto mais você amplificar o sinal em vários estágios, mais você eleva o ruído de fundo. Uma distorção acontece quando há uma sobrecarga no sinal em qualquer um dos estágios de ganho. E quando essa sobrecarga excede a capacidade do estágio de ganho, os picos das ondas sonoras são cortadas, resultando em uma saturação do som. Picos inesperados são a causa primária de saturação nos pré-amplificadores. Mas as distorções também são comuns em estágios de ganho intermediários, tais como os do equalizador ou processadores de dinâmica. A única maneira de evitar distorções é prevenir essa sobrecarga no sinal no estágio de ganho. No caso das mesas digitais, o nível de sinal nunca deve chegar em 0 dBFS, enquanto que nas mesas analógicas, esse valor é de mais 24, mais 26 dBU, dependendo do modelo. Valores de peak e RMS são duas maneiras diferentes para se medir a intensidade do sinal. E apesar de medidores não poderem desempenhar um grande papel de decisão na sua mixagem, é importante entender como essas ferramentas auxiliam na construção da estrutura de ganho. RMS, ou Root Mean Square, que significa a média da raiz quadrada, de maneira prática é como seus ouvidos percebem o som, enquanto que os medidores de peak medem apenas as partes mais altas do sinal. Por exemplo, em um canal de violão, os seus ouvidos compreendem o som constante do dedilhado ou das notas mais longas, então representadas pelos medidores RMS. Enquanto que os picos de uma nota ou outra que foi tocada mais forte e atacada é mostrada apenas pelos medidores peak. E então, ao definir o ganho, é importante que você faça os ajustes de forma que esses picos nunca clipem. Headroom, ou reserva, é a diferença entre a operação nominal do sinal e o ponto de clipe. Essa faixa de operação nominal é a média do volume RMS, quando esses picos estão justamente abaixo do ponto de clipe. Enquanto que pouco headroom significa ter um maior volume geral, mais headroom, ou seja, mais reserva, significa que picos repentinos são menos propensos a causar distorções. E aí, antes que você pense que uma distorção rápida não pode ser tão prejudicial, a resposta é sim, pode e muito. Portanto, proporcionar uma boa estrutura de ganho requer um equilíbrio perfeito entre os picos e o headroom.